Bom, pessoal, certinho? Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre renda fixa, fundo imobiliário e ações. 3 classes de ativo que eu invisto, e para quem está pensando aí em começar nesse mundo de renda variável, vai entender um pouquinho melhor, né, dessas 3 classes de ativo, e vou tirar aí, acredito eu, algumas dúvidas, né? Para quem está iniciando nesse mundo, que está pensando em investir em ações, fundo imobiliário e também em renda fixa, né? Vamos lá. Investir para mim nada mais é do que você deixar de ter algo hoje para ter muito mais lá na frente, né? Ou seja, pagar o preço. Então, eu pago o preço todo dia. Pagar o preço não é só você deixar de gastar o dinheiro hoje com algo, né? Por exemplo, um passeio, com um lanche. Não é só isso. É você também colocar o seu tempo para estudar a bolsa, estudar as ações, estudar fundo imobiliário. Você buscar conhecimento é muito importante. Então, pagar o preço, muitas das vezes, não é só dinheiro, é o tempo. Né? O tempo também, ele é muito importante, porque o tempo passa, ele não volta mais. Então, em vez de você, às vezes, estar aí de noite aí, né? Vendo uma novela, vendo uma Netflix, né? Você vai ter que buscar conhecimento, tá estudando. Então, eu pago o preço todos os dias, né? E a partir do momento que você começar a estudar, para quem está querendo começar nesse mundo de renda variável, eu vou falar um pouquinho da renda fixa, né, que é, na minha opinião, muito importante para quem está querendo começar nesse mundo, porque é essencial, é muito importante você fazer a sua reserva de emergência. Então você pode estar pegando aí um ativo que rende um CDB, por exemplo, que rende pelo menos 100% do CDI. Você acha em alguns bancos digitais, algum CDB de algum banco que paga até mais do que 100% CDI com liquidez diária. É importante ser com liquidez diária porque você pode resgatar a qualquer momento. Esse CDB já vai te dar mais do que a poupança, né? Eu acredito que é a grande maior parte da população que está pensando em investir tem o seu dinheiro na poupança e ao longo do tempo perde para a inflação. Se você deixa o seu dinheiro na poupança lá, perde para a inflação, mas se você está deixando na poupança já é um bom sinal, porque você já está fazendo sobrar, porque a grande maior parte da população está endividado, né? Então, renda fixa, primeiro ativo aí, classe de ativo, né, que é renda fixa, acho muito importante. Você não deve começar na renda variável sem antes montar a sua reserva de emergência. Na minha carteira pessoal, a renda fixa, ela varia ali de 3% até uns 20%. Eu me considero um investidor arrojado, né? A grande maior parte do dinheiro que eu invisto está em renda variável, em fundos imobiliários, em ações, FIAGRO. Aqui eu estou botando os FIAGROs FIINFRA junto com os fundos imobiliários, pessoal, mas eles têm diferença, ok? E então, renda fixa é muito importante. Investidor iniciante, faz sua reserva de emergência, aí você vai estudar outras classes de ativos. Lembrando que dentro da renda fixa, tá, pessoal, tem títulos que também sofrem a marcação a mercado, né? Então ele também varia, né? Então pega sempre títulos aí, um Tesouro Selic com liquidez diária, ok? Ou um CDB com liquidez diária para sua reserva de emergência ou até mesmo a sua reserva de oportunidade. Vamos lá para fundo imobiliário. Por que eu tenho os fundos imobiliários? Minha principal motivo de ter uns fundos imobiliários que eles pagam dividendo todos os meses. É fantástico.
fantástico. É bom demais da conta. Cair dividendo todo o mês na tua conta. E dentro da classe de fundo imobiliário nós temos aí os fundos imobiliários de tijolo, né? São aqueles fundos que tem participações, ou vai lá e compra todo o imóvel, né? De tijolo, que é shopping center, galpão, condomínio, lojas de varejo e outros mais, né? Eles são muito bons, os fundos de tijolo, porque eles corrigem ao longo dos anos a inflação, né? O imóvel ele se valoriza durante o tempo, né? E eu vejo que os fundos imobiliários eles estão, para mim, ali no meio entre renda fixa e ações. Ele tem uma estabilidade, porém também os fundos imobiliários é renda variável, ele também varia para baixo ou para cima, ok, pessoal? Então os fundos imobiliários, se você está pensando em entrar no mundo dos fundos imobiliários, eu particularmente invisto pensando para longo prazo. Se você comprar uma cota de fundo imobiliário e depois resolver vender, você vai ter que pagar 20% em cima do lucro, se você vender com lucro, ok? Você comprou por 100 e vendeu por 120, esses 20 reais que você teve de lucro, você vai ter que fazer uma DARF, pagar 20% até o dia 30 do mês seguinte, ok? Então os fundos imobiliários, quando você faz uma venda, você tem que pagar imposto para o governo se você tiver lucro. Caso você venda com prejuízo, você pode carregar esse prejuízo para compensar em vendas futuras, ok? Então os fundos imobiliários eu invisto pensando para longo prazo e não invisto pensando em venda. É para acumular. Com os fundos imobiliários tem de tijolo e também tem os fundos de papéis, que é fundo que investe em recebíveis, né? São dívidas, é fundo que empresta dinheiro para outras empresas, né? Então ele investe em dívidas, empresta dinheiro, claro, né? Que é uma estrutura bem montada, por trás tem garantia, né? Ninguém empresta dinheiro para o outro. Você vai no banco, eles têm garantia, eles querem garantia, ok? Os fundos imobiliários também é assim. E também tem os FOF, os fundos de fundo. É um fundo que compra cota de outros fundos. Então você compra uma cota do FOF, que é o fundo de fundo, você está investindo em vários fundos, né? Então, os fundos imobiliários, para mim, eu acho um excelente veículo. Conheço pessoas que investem só em fundo imobiliário, conheço pessoas que investem só em ações. Então o fundo imobiliário eu vejo que está ali, entre o meio, né? Ele dá uma estabilidade na tua carteira, uma renda todo mês. Mas se você resolver vender, você vai ter que pagar 20% em cima do lucro. Tem os fiagros também, se você resolver vender, você também vai ter que pagar 20% em cima do lucro. Os fiagros investem no setor do agronegócio, somente no setor do agro, né? Então o agro é muito forte no Brasil, é o que sustenta aí nosso Brasil, tem uma importância muito relevante no PIB do nosso Brasil, né? E tem também os FIINFRAs, né? Que investem em infraestrutura, né? Rodovias, energias, linha de transmissão aí, né? Que investe emite, né, debênture, compra debênture, né, dessas empresas que investem em infraestrutura, saneamento. E a vantagem dos FIINFRAs é para a pessoa física, não paga, se você resolver vender, não paga imposto nos FIINFRAs. Então você comprou uma cota lá a 100, você vendeu a 120, você não precisa de pagar imposto se você resolver vender e teve lucro. Nos FIINFRA, para pessoa física, não precisa de pagar imposto, ok? É uma das vantagens aí dos FIINFRA.
Então é isso aí, essas classes de ativo aí são muito boas para você ter renda mensal, todo mês, dividendo, pingando na tua conta. E é bom demais da conta, nossa vida, ó. É gostoso, pessoal, quando você chega mensagem lá do banco, lá, ó, caiu tanto de dividendo na tua conta, né? É muito bom. E vou falar um pouquinho das ações, né? Lembrando, pessoal, que eu estou aqui resumindo aqui essas classes de ativo, né? Só para você ter uma base, entender, né, que são classes de ativo diferentes e tem muita importância cada classe de ativo. E você, dentro dos seus estudos, você vai definir, vai escolher aquela que você mais gosta, que vai fazer sentido na tua carteira de investimento. As ações, elas são fantásticas. Por quê? Ela varia muito, né? Ela pode cair muito, mas também ela tem um potencial de multiplicar por várias vezes seu capital. Você compra uma ação por 10, daqui a pouco ela pode ir para 15, 20, 30 reais, 40, 50, 100. Então ela tem um potencial de multiplicar por várias vezes, dependendo da empresa que você comprou, né? Essa empresa, ao longo do tempo, ela pode ir crescendo. E aí também você pode escolher, né, dentro da classe de ações, aquelas empresas que estão mais focadas em crescimento, ou aquela empresa que está mais focada em pagamento de dividendo. Se você pegar uma empresa que está mais focada em crescimento, o potencial dela de crescer, a valorização da ação é maior, porque ela não vai pagar dividendo para os seus acionistas, que somos nós que compramos a ação, temos direito a receber parte desse lucro, né? Ela vai pegar esse lucro e vai investir no próprio negócio. Vamos botar aí, uma empresa, ela vai abrir outra fábrica para crescer. Ao longo do tempo ela vai se valorizar mais. Agora, tem empresa que ela já está grande, já está consolidada no mercado e ela decidiu não crescer mais. Então ela vai pagar mais de dividendo e então ela não vai crescer tanto, porém ela vai distribuir um caminhão de dividendos, juros sobre capital próprio, para os seus acionistas, que somos nós que temos ações dessa empresa. Então você tem que escolher. Se você optar para investir em ações, você tem que escolher se você quer empresas que pagam mais dividendo e empresas que têm o potencial de crescimento. Tem empresas que pagam dividendo e também investem em crescimento. Talvez não paga tanto dividendo, porque também ela está investindo em novos projetos. E as ações, quando você resolve vender uma ação, como funciona, né? Você foi lá, comprou uma quantidade de ações de uma determinada empresa, ou pode ser mais de uma empresa, não tem problema. Tem uma isenção aqui que é até 20 mil valor de venda no mês. Você não precisa de pagar imposto, ok, pessoal? Você vendeu 5 mil de uma empresa, foi lá, vendeu mais 5 mil de outra empresa, vendeu 4 mil e deu 14 mil valor de venda no mês. Está isento de imposto de renda, não precisa pagar. Abaixo de 20 mil não precisa de pagar imposto. Aí você foi, vendeu acima de 20 mil no mês em ações, aí sim. Você teve lucro, você foi lá, vendeu 21 mil, um exemplo. Teve lucro, você vai ter que apurar esse lucro, pagar 15% em cima do lucro. Vai ter que fazer uma DARF e pagar até o dia 30 do mês seguinte esse imposto, ok? Para estar em dia. Você teve prejuízo, você não fez aquela reserva de emergência, como eu falei no início do vídeo, né? Foi preciso de vender por alguma necessidade, né? Com causa de uma doença, ou alguma coisa aí, queimou sua geladeira, seu carro estragou.
não tem reserva de emergência, vou ter que vender as ações, vender com prejuízo. Você pode carregar esse prejuízo para compensar em vendas futuras, ok, pessoal? Então tá aí, as ações têm essa isenção até os 20 mil reais, valor de venda no mês. Para quem está começando, tem pouco dinheiro investido, resolveu vender as ações, utiliza isso, você já vai sair fora aí do imposto de renda aí, até 20 mil reais, ok? Então tá aí, as ações é fantástico. Na minha carteira eu tenho renda fixa, tenho fundo imobiliário e tenho ações, pensando para longo prazo. É isso aí, pessoal. Falei um pouquinho dessas 3 classes de ativo. Acredito que eu resumi aqui um pouquinho, né? Para você entender um pouco mais. Para mim faz muito sentido ter essas 3 classes de ativo. Invisto para longo prazo, invisto pensando em aposentadoria. Estou aí já mais de 5 anos no mercado. E uma coisa que eu queria deixar aqui registrado, né? Invista pensando para longo prazo, mas invista nos seus investimentos. Você tem que ter tranquilidade, você tem que deitar e estar confortado com os investimentos que você faz. Você tem que estar em paz, porque se você investir em ativos muito arriscados, isso vai te tirar o seu sono à noite, ou isso vai te tirar o seu conforto, você vai ficar preocupado, não vai nem conseguir dormir. Eu invisto em boas empresas, bons fundos imobiliários. Você principalmente que está pensando em começar a investir, faz o básico, né? Compra empresas que já é líder do setor, que já tem um histórico bom de pagamento de dividendo, né? Fundos imobiliários que é líder do setor, que paga bons dividendos. Você consegue olhar aí durante o histórico aí, tem um vídeo meu que eu tenho que colocar aqui, que eu ensino como você tem algum site que você vai utilizar para fazer estudo. E é muito importante você entender que investir é para longo prazo. Você vai montar uma carteira diversificada, né, com empresas de setores diferentes, pensando para longo prazo, e vai fazer os seus aportes todo mês, que o juros composto vai trabalhar a seu favor, e pode ter certeza que ao longo do tempo você vai ver que investir é a melhor coisa do mundo. É bom demais da conta, pessoal. Não tem palavras para dizer o quanto é bom. É isso aí. Espero que tenha passado um pouquinho aí dos 3 classes de ativo, ter falado um pouquinho aí dessas classes de ativo, que é muito importante. Espero ter ajudado. Desde já, peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, e o mais, só tenho que agradecer a sua atenção. É isso aí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Bom demais da conta, né? Investir é bom demais.